Bom, a ideia, né, dessa reunião que a gente faz, né, de Discover Day é a gente bater um papo, né, para conhecer, né, se conhecer, conhecer o histórico aí, né, da empresa que está buscando investimento, conhecer um pouco da trajetória, que isso é importante, né, conhecer um pouco da carreira aí dos empresários, né, o que foi desenvolvido, o momento que a empresa está vivendo, a estratégia da empresa, né, como que a empresa está se posicionando no mercado, como que a empresa pretende, né, ganhar mercado, e daí no final, mesmo como a gente está, nós estamos em poucas pessoas aqui, né, estamos só nós, daqui a pouco talvez entre algumas pessoas, acho que é bem tranquilo para a gente, às vezes, tirando dúvidas aí no decorrer do processo. Então, caso o Matheus tenha alguma dúvida aí, já vamos conversando aí, vamos batendo papo, justamente para a gente, né, tornar a reunião aqui bacana. Sim, até antes de começar, né, nós aqui da Organismo, a gente vem, né, numa toada de mudar um pouco o perfil de produto que a gente vinha, né, trazendo até então. Então, a gente estava dando um foco muito grande em empresas de tecnologia, né, e a gente continua com esse foco. A gente deve lançar uma EdTech daqui umas 2 semanas, mais ou menos. Então, a gente vem ainda, né, trabalhando com empresas de tecnologia. Entretanto, a gente começou a ter um entendimento, né, de que poderia ter outras oportunidades muito proveitosas e produtivas para os investidores, né? Então, a gente começou a olhar outros setores que estão em crescimento, que vêm setores sólidos, que vêm, de alguma forma, com alguma oportunidade, né? E a gente se deparou com 2 projetos, né, muito interessantes. Um deles é a Beer Box, e o outro projeto é o projeto do Sucão, que a gente vai lançar também daqui a pouco, que é uma franqueadora, né? Uma franqueadora na área de alimentação saudável. Então, ele é uma empresa que tem já tem 40 franquias em funcionamento e tal. Então, que é um outro setor, um outro mercado que a gente vê bastante potencial, né? Mas, né, falando aqui da Beer, né, desse mercado de cerveja, de bebidas, é um mercado bastante sólido, né? A gente tem aí o histórico, né, de grandes empresas com capital aberto na bolsa, que vem demonstrando, né, a solidez desse setor, independente de pandemia, independente de crise para lá, crise para cá. É um setor que ele é muito estável, é um setor muito forte. E de uns 10, 15 anos para cá, né, começou a acontecer alguns fenômenos aí, né? Então você tem, de um lado, consumidores que vêm mudando o seu perfil, então consumidores que vêm, e isso não é só nesse setor, é no geral, consumidores que vêm buscando produtos com uma qualidade melhor, né, que eles estão querendo consumir, né, produtos com uma qualidade melhor. E isso é muito forte nesse setor de bebidas, né? E a gente vê algumas ofertas aparecendo. Então, cervejas artesanais apresentando produtos, né, com uma qualidade maior, que vem agradando muito o paladar desses consumidores. Então, é um setor que vem crescendo bastante. O próprio setor de vinhos, de bebida, de destilados, né, que todos eles englobam esse setor de bebidas. Essas empresas, nos últimos anos, tiveram um crescimento muito interessante, né? E aí você junta isso, né, essa mudança de perfil de consumo e essas empresas ofertando, né, esses produtos melhores para esses consumidores e esse mercado crescendo. E aí, do outro lado, você tem os grandes, né, as empresas sólidas, que não querem perder espaço, né? Então, elas vêm num movimento de aquisição muito grande, né? Se você pegar aí nos últimos 5 anos, a Ambev deve ter comprado umas 20 empresas ou mais, né? Sempre nessa linha. A Walls, por exemplo, é um caso desse, né? A Colorado é outro caso desse. Então, você tem uma empresa que
bota um produto interessante no mercado, que bota um produto bom, começa a ganhar espaço, começa a ganhar, né, os consumidores, e daqui a pouco um grande vem e compra, né? Então, tudo isso nos chamou a atenção, né? E aí a gente começou a olhar a dinâmica. Pouco mais adiante na nossa conversa aqui, eu vou falar de um outro case, né, de um grupo de cervejarias artesanais que se fundiram e estão indo para a Bolsa em 2024. E a gente vê que isso é uma oportunidade aqui, né, porque eles hoje estão produzindo 500 mil litros mês. Eles, antes ou depois de ir para a Bolsa, eles devem comprar várias empresas, ou se fundir com várias empresas. E a gente entende que se a gente estiver pronto, a gente entra no radar desse pessoal. Ou mesmo uma grande vem e compra a gente também, né? Então é um movimento que está muito forte e, evidentemente, que a gente vê que isso é uma oportunidade para os nossos investidores poderem participar, né? Então, fazendo aí uma introdução, né, olhando tudo isso, a organismo, a organismo percebeu aí uma oportunidade, né, uma oportunidade boa, bacana, na empresa Beer Box. E aí a Beer Box tem aí um histórico, uma procedência, tem aí né, toda uma história que a gente acredita que tudo isso aí no pacote é o que torna esse projeto legal, né? Então, eu vou passar o tempo aí para o Paulinho, para ele poder se apresentar, falar um pouco do histórico dele aí, da carreira, como começou a empresa, e vamos trocando ideia aqui. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, perguntem. Giovanni, Obrigado, João, sejam bem-vindos. obrigado, Thiago. Boa noite, Matheus, Giovanni, João. É um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz aí pelo interesse de vocês em entender um pouco melhor a Beer Box, quem sabe entrar nessa jornada com a gente, né? Eu sou engenheiro mecânico, minha formação, eu me formei em 1990, tenho 54 anos, me formei na Federal do Espírito Santo. Vim para Campinas para estudar mais um pouco, fiz mestrado, doutorado, fiz pós-doutorado, dei aula na Unicamp, na Universidade de São Francisco. Achei que minha vida acadêmica estava meio consolidada, né? Lê do engano, né? Chegou em 2000, a Dupont me chamou para entrar num cargo novo que eles estavam criando, a planta de lycra deles, né? Uma fibra sintética para o setor de vestuário. E eu entrei na Dupont em 2000, e lá eu trabalhei por quase 20 anos, né? E nesse período foi muito interessante, porque houve muitas spin-offs, fusões e aquisições, a empresa foi mudando muito ao longo desses 20 anos. E eu participei desse processo todo, então foi muito enriquecedor. Terminei minha carreira em marketing e vendas, como diretor de marketing e vendas na América do Sul, cheguei a ser diretor de tecnologia e qualidade global, andava mais que notícia ruim, viajava o mundo inteiro, e aí chegou o momento da minha vida, esse 2016, dando aula, viajando, trabalhando, eu falei com minha esposa, ó, tomei uma decisão sóbria. Aí ela olhou assustada, vou viver de cerveja. E ela olhou meio assim, espantada, e falou, não consigo mais, estou exausto, eu preciso dar um outro direcionamento para a minha vida. E eu já fazia cerveja em casa há muito tempo, o pessoal incrivelmente gostava. Eu falei, não deve estar ruim, né? Deve estar... E aí, então, nós chamei mais dois amigos, engenheiros também, para entrar nesse projeto com a gente. E em 2017, nós inauguramos a Beer Box, né? A Beer Box foi o primeiro brew pub da região metropolitana de Campinas. Um projeto de extrema vanguarda, ou seja, havia uma cervejaria, havia um pub, havia um beer garden, tudo num lugar só. E, além disso, nós fomos a primeira cervejaria que iniciou totalmente em containers. Era uma operação bastante inusitada na época, né? Estamos falando de 5 anos atrás, não parece muito tempo, mas nesse universo de cerveja artesanal é bastante tempo. E aí iniciamos 2017, na época a gente fez em torno de 16, 17 mil litros ano. O conceito era tentar vender no próprio pub, né? Encurtar a cadeia até o consumidor final para ter um ticket médio mais alto. Acabou não se revelando um conceito que era um conceito muito bom, porque a gente não conseguiu virar muito volume. E aí o que nós fizemos? Nós decidimos, perdão,
nós decidimos começar a fazer venda externa, né? Investimos um pouco mais, compramos mais equipamentos, começamos a vender para pontos de venda, e aí a empresa foi até março de 2020, né? Chegou em março de 2020, todos sabem, né? Nós tivemos aí 2 anos extremamente difíceis, tivemos que entrar no modelo Natura, de venda porta a porta, né? Mas vendemos e fomos seguindo. Entramos com latas nesse período, e o que nos ajudou bastante a fixar a marca na cabeça do consumidor. E aí nós viemos ano a ano, praticamente dobrando o faturamento, né? Foi o que aconteceu ano a ano. E hoje nós estamos fechando o ano com quase 250 mil litros ano. Então nós saímos há 5 anos atrás de uma empresa de 17 mil litros ano e estamos fechando o ano com quase 250 mil litros ano. Só não foi melhor que a gente ainda teve, vocês sabem disso, nesse primeiro trimestre do ano, a gente ainda teve alguns respingos aí, alguns desdobramentos da pandemia, né, que fez com que o primeiro trimestre do ano fosse bastante difícil, né? Mas nós estamos num momento muito bom hoje, nós estamos fazendo aí em torno de 25 mil litros mês, né? Foi o que nós fizemos aí no último trimestre, né? Vendas bastante consistentes, uma estratégia de inovação subindo o mix, subindo o valor agregado do mix de portfólio que nós temos. A cada lançamento nosso, a gente lança um produto cada vez mais diferenciado, cada vez mais desejado do ponto de vista sensorial, subindo o ticket médio, então o nosso preço médio tem subido de uma maneira bastante consistente, né? E essa caminhada que a gente vem, que a gente está. Nesse ano, nós percebemos que para dobrar o faturamento de novo, com recurso próprio, e vindo de 2 anos de pandemia, seria uma tarefa muito ingrata e eu acho que virtualmente impossível. E foi aí que houve um aí, né, do organismo com a Beer Box, e nós estruturamos o negócio para fazer a oferta pública de parte do nosso capital, porque a gente acredita que esse é o modo agora mais interessante de crescer, né? O Thiago mencionou um caso, que é um caso bastante emblemático, que é da CBCA, Companhia Brasileira de Cerveja Artesanal, que seguiu esse mesmo modelo. Em 2017, eles faziam 17 mil litros, captaram 1,5 milhão, foram para 25 mil litros, foram captando, e hoje chegaram num tamanho extremamente relevante para o mercado de cerveja, principalmente o mercado de cerveja artesanal. E esse caminho que a gente quer seguir, né? Tentar crescer rápido nesse mercado, com mix que seja desejável para o consumidor, né? E conseguir botar a nossa empresa no radar, né, desses processos de fusão e aquisição que tem acontecido. Esse é o resumo, gente, sem querer me estender muito. Legal. E é interessante entender essa estratégia, né? Que eu acho que isso é fundamental aí no processo, né? De análise do investimento, né? Então, hoje a Beer tem uma fábrica aqui em Paulínia, né? Então tem um vídeo lá na plataforma, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas esse vídeo mostra ali a fábrica, né? Então existe uma fábrica que tem uma capacidade, que tem uma produção hoje de 25 mil litros mês, tá? Entretanto, essa fábrica, ela tem uma infra capaz de produzir 50 mil litros. Ela tem tanques que são capazes de produzir 50 mil litros. O que faz, qual que é o ponto que faz com que o ciclo não permita essa produção? Basicamente resfriadores e um moedor novo, melhor, né? E mais Então, tanques. Nós vamos precisar de mais tanques também. mas não são tantos tanques, né? São 6 tanques. 6 tanques. Uhum. Então, você tem um investimento necessário, né? Um investimento necessário de 500 mil reais, 588 mil reais, em CAPEX, né? Em equipamentos. E esses equipamentos, eles vão ajudar a empresa a produzir 50 mil litros, ou seja, praticamente o dobro do que ela tem de capacidade atual. E isso por si só já é uma oportunidade, né? Já é uma oportunidade interessante, porque ao todo a fábrica hoje tem 3 milhões de reais
de Isso, equipamento. isso. Então, hoje, Investimento. com um incremento ali de 500 paus, você consegue dobrar essa capacidade produtiva, né? Então, esse é um ponto importante aí de entendimento do projeto, né? Então, a proposta da empresa é: vamos levantar 3 milhões, 2 milhões e 800 mil reais, né? 2 milhões, a gente colocou ali, tem um range, né? Mas é 2 milhões e 800 a pedida total. Desses 2 milhões e 800, nós vamos botar 600 mil reais arredondando em equipamento, e o restante nós vamos colocar em marketing, comercial e em outros departamentos que vão suportar essa venda, esse crescimento, né? Então, essa é a primeira fase do projeto, ok? Essa é a primeira fase do projeto. Qual que é a ideia da empresa? A ideia da empresa, então, é chegar em 50 mil litros. Chegou em 50 mil litros, a proposta é: vamos fazer algumas fusões com outras cervejarias, ou talvez até aquisições, para que a capacidade, né, e o mix de produto faça sentido. Aliás, que o mix de produto faça sentido e a capacidade produtiva da empresa cresça, aumente, né? Então, quando você faz uma aquisição, por exemplo, você sai da tua produção de 50 mil litros para 90 mil litros, para 80 mil litros, para 100 mil litros, muito rápido, né? Então, você faz isso. E se essa aquisição for de uma cervejaria que tem um produto que faça sinergia com o portfólio, melhor ainda. Com mix de produto, melhor ainda, né? Então, hoje já existe aí algumas no radar da Beer, né? E existe algumas opções interessantíssimas aqui na região que já vêm sendo trabalhadas, né? Então, essa é a segunda fase do projeto. Legal? Então, de primeira mão aqui, vou dar uma notícia para vocês, tá? Essa semana que passou aqui e hoje, eu fechei junto com o Paulinho aí, a gente fechou um contrato com um sujeito que ele vai investir R$ 1 milhão na Beer, nessa rodada. Então, ele já está entrando com R$ 1 milhão. E ele é dono de uma cervejaria. Então, ele tem uma cervejaria que tem capacidade produtiva de 6 a 10 mil litros, ok? E ele vai fazer um investimento de R$ 1 milhão na Beer, e a Beer vai assumir a produção dessa empresa. E nós vamos pegar ali um período de 6 meses a 1 ano para a gente colocar essa empresa no padrão que a gente quer, para que daqui a 1 ano a gente faça a nossa primeira fusão. Então, a primeira fusão já está no mapa, né? Então, a gente está falando aí de um projeto que vai ter 50 mil litros, daqui a 1 ano, 60 mil litros. Essa negociação foi concretizada hoje, a gente está agora rodando o contrato, ele já vai fazer a reserva na plataforma, a gente vai anunciar para o mercado aí ao longo da semana. Então, esse é um movimento importante aí, estratégico, que está acontecendo, tá? Bom, daqui a 1 ano, então, a gente deve concretizar a primeira operação de fusão junto com essa cervejaria cujo dono está entrando com investimento de R$ 1 milhão na Beer. Nesse período, a gente deve já mapear e começar conversas com outras empresas, para que no outro ano a gente já comece a fazer aí esse movimento. Qual que é a ideia? Em 2 anos a gente ter uma capacidade produtiva rodando, operante, em torno de 150 mil litros. Então a ideia é que em 2 anos, fazendo esses movimentos, a gente tenha uma produção de 150 mil litros mês. O que nos coloca no radar desses caras aí que a gente está conversando, né? Que a gente está falando. Uns vão para a Bolsa, as outras estão fazendo aquisição. Com uma operação que produz consistentemente 150 mil litros, a gente entra no radar desses caras. Então, basicamente, essa é a estratégia que está sendo desenvolvida aí no projeto, né? Nesse momento, nós estamos com R$ 1.130.000 já captados, né? De um montante de 2.800 que a gente está buscando. O que a gente quer? Chegar em 1,5 milhão ainda esse ano, para a gente já bater o mínimo da rodada e já operacionalizar o projeto, para não perder tempo, e aí a gente vai seguir captando, né, ao longo do próximo trimestre aí, do próximo
trimestre do ano que vem, nós vamos seguir captando até bater a meta ali de 2 milhões e 800. Né? Então, quanto antes vocês analisarem, né, tomarem a decisão aí, vai ajudar nessa operacionalização. Né? Então, essa é a estratégia que a gente está adotando. A Organismo vai ser um braço desse projeto. Tá? Então, com o modelo novo que a gente colocou no mercado agora de plataforma, de captação, etc., a gente deve seguir captando investidores para a BIR, na verdade, ao longo do próximo ano inteiro. Por quê? Como a empresa tem essa estratégia de fusão e aquisição, e a partir de agora a CVM nos permite fazer captações para aquisição, a gente deve seguir, né, com o projeto ali, a gente deve seguir mostrando para o mercado o projeto, para que em momentos oportunos, quando a empresa precisar de fazer uma operação para essas aquisições ou fusões, a gente já tenha o quórum de investidores captados e a gente faça as operações na velocidade que a gente precisa. Né? Então, a Organismo, ela não vai fazer essa rodada e pronto. Ela vai seguir, né, até o projeto chegar ali no ponto que a gente precisa para que a gente entre no radar dessas fusões e aquisições aí, que a gente vê uma janela se formando muito clara para 2024, 2025. A gente acredita que 2024, 2025 ali vai ser um momento onde vai ter mais ou menos uma consolidação desse mercado de cerveja artesanal. Né? Uma vez que a gente pegar aí nos últimos 5, 10 anos, a gente teve um crescimento de mais de 1.000 cervejarias no Brasil todo, e esse movimento de consolidação é muito natural que aconteça aí em vários setores, e nesse também vai acontecer. Né? Então, o entendimento dessa estratégia também é bastante importante aí pro entendimento do projeto. Né? Não sei se o Paulinho quer complementar alguma coisa. Não, acho que é isso. Basicamente é isso. É crescer a partir de captação, fusões, aquisições naquelas cervejarias que têm um portfólio e uma estratégia de mercado que faça sentido para nós, né? E nos tornar relevantes o mais rápido possível. Porque, como o Thiago falou, há um processo de consolidação de cervejarias artesanais acontecendo, não é só o caso da CBCA, há outros processos. Essa consolidação é importante, porque hoje em dia, para uma cervejaria artesanal sair do seu mercado regional e atingir outros mercados em outras regiões do país, a logística, a diferença de alíquota, de impostos, ela impõe um pênalti muito grande a essa operação. Então, você ter uma fusão e aquisição com outras cervejarias em outros estados, em outras regiões, que tem um mercado consumidor interessante, passa a fazer um sentido enorme, né, do ponto de vista de expansão e de colocar a marca no cenário nacional, né? Então, não basta fazer só a aquisição, né? Só a captação. É importante a gente ter uma boa estratégia de M&A, né? De fusões e aquisições, olhando o Brasil como um todo, para tornar a marca relevante nacionalmente. É isso aí. Acho que um outro ponto que eu acho que é interessante, né, de destacar é que o momento que nós estamos fazendo esse movimento também é importante. Então, hoje, né, nesse momento, a Beer Box está preparada para isso. Então, existiu uma curva de experiência ao longo desses 5 anos muito importante. Né? Se hoje a gente tem a venda, né, dos produtos como acontece na Beer, ou seja, o que produz vende, é porque houve um aprendizado, houve um trabalho acontecendo de qualidade em cima dos produtos que fez chegar num mix e é aprovado pelo consumidor final. E esse é um ponto interessante e importante também do processo, né? De destacar, né? Então, um exemplo disso, né, é a quantidade de distribuidores que existem hoje. A Beer tem mais de 100 pontos de distribuição que estão ali, né, comprando todo mês, recorrente. Aconteceu agora, acho que também é válido, não sei se a gente pode falar ainda, Paulinho, daquele negócio lá com o Sans, não sei se dá para falar.
Sim, sim, eu sabia que você não ia resistir. Tem que falar, o pessoal Não, tem que saber. a gente fez um trabalho muito, muito bacana, é um negócio que nos deixa bastante felizes, com o Suns Club, né? Apresentamos o portfólio de produtos, entramos em negociação com o pessoal de compras regional deles, vieram à cervejaria, degustaram os produtos, se interessaram pela comunicação visual, pelo produto em si, pela história, e nós praticamente fechamos um contrato de fornecimento com eles na loja de Campinas, que é a loja emblemática para eles do ponto de vista de cervejas especiais, cervejas artesanais, e provavelmente nós vamos entrar em... Eles ofereceram mais 20 lojas em São Paulo. Falei, não, calma, vamos devagar, porque a gente quer garantir que a gente consiga fornecer de forma adequada. E aí nós vamos ficar com mais 4 lojas do Suns no interior. Piracicaba, Americana, aqui para o interior, na região metropolitana de Campinas e um pouquinho além. Então, a gente está muito feliz com isso. A gente vai entrar com expositores nas lojas, os expositores com a nossa comunicação visual, growlers com a nossa comunicação visual, né, um growler bem específico, num tamanho bastante singular para o que eles vendem hoje. E nós vamos entrar também com vendas em lata, né, que é o que a gente chama de pack tech. São packs com 4 latas, que tem aquele padrão americano de embalagem, né? Você leva as latas por cima, numa coisa que adere às latas, né? E é isso, é o que nós estamos fazendo com eles, e provavelmente agora em janeiro a gente deve fazer o primeiro fornecimento. Estamos bastante ansiosos, porque eles têm um perfil de vendas para um público-alvo, que é muito nosso público-alvo, num ticket médio bom, e que permitiu que a gente vendesse para eles com rentabilidade. Que normalmente o que ocorre quando você vai vender para grandes redes varejistas que a negociação ela fica muito desproporcional, e a gente não consegue entrar de maneira rentável nessas redes, né? Até então nós estávamos em redes regionais de varejistas, e, né, temos algumas redes que nós estamos, como Supermercados Dalben, Good Bom, Taquaral, o Espaço Sabores, tem aí uns 5, 6 mercados que a gente atua, e agora o Suns, que já é um mercado nacional, e aí a gente ficou muito feliz principalmente por ter fechado e pela exposição à marca que nós vamos ter, né? Boa. E isso vai de acordo com a estratégia, porque a estratégia é aumentar a capacidade produtiva, produzir, essa é a pedida da captação, e, do outro lado, vender, né? Então, a gente já tem aí uma boa rede entrando, que tem um tamanho interessante, já para comprar essa produção que a gente nem começou a fazer ainda. Então, juntando tudo isso, a gente entende que é uma excelente oportunidade aí para os investidores, né? Então, eu gostaria, nesse momento, se o Paulinho não tiver mais nenhum complemento aí, se quiser falar alguma coisa, vou abrir aí para vocês, se tiverem dúvidas. Agora é um momento bom para perguntar. Tenha vontade para abrir o microfone aí e mandar bala. A estratégia eu achei muito interessante, desse investimento inicial, né? Eu sou assinante dessas cervejas artesanais, né? São duas diferentes, então a gente recebe muito material nesse sentido também, e vê o tanto que está crescendo essa questão aí das cervejarias, né? Artesanais. Sul do Brasil tem demais, aqui na região próxima, aqui que a gente estava falando mais cedo ali, Belo Horizonte, tem inúmeras cervejarias ali em volta, né? Então, realmente é um mercado muito promissor. Foi por isso que eu até, conversando com o Douglas, me interessei aí não por gostar de cerveja, mas por entender o negócio, né? Claro. Porque é um negócio fantástico. Sim, sim. Exatamente. É um movimento, assim, muito interessante que está acontecendo de fato, né? Que é o que chama atenção, assim, né? Nós tivemos um crescimento exponencial aí do número de cervejarias registradas no MAPA, Ministério da Agricultura, aí ao longo desses 10 anos. Uma coisa absurda a quantidade de cervejarias que surgiu. Hoje são mais de 1.600 registradas no MAPA, fora as que operam de maneira irregular, né, infelizmente.
Uhum. Então, assim, foi uma coisa exponencial. E esses 2 anos de pandemia, no final, sobreviveram os fortes, digamos assim, né? Porque há muitas cervejarias pequenas e até médias que estão com bastante dificuldades. Então, quando você pensa num cenário de captar e fazer fusões e aquisições, a gente tem a oportunidade de encontrar bons negócios pela frente, muito bons negócios pela frente, de gente que está descapitalizada, que tem know-how, que tem ativos, já tem até uma marca que já expressou um certo desejo no mercado, e a gente tem essa possibilidade com capital, né, de tentar agregar essas cervejarias para nós, num custo de captação, de aquisição relativamente baixo, né? O João está perguntando aqui, Tiago, se a gente pode abrir esse processo que nós começamos agora de estruturar essa cervejaria pequena para depois fazer a fusão e aquisição dela. Eu vou perguntar a você, Posto Piranga, posso ou não posso? Assim, o João, se você puder dizer assim, qual a informação que você gostaria de receber, daí a gente aprofunda um pouco aí nesse conceito. Porque quando a gente fala de uma fusão, existe bastante coisa acontecendo, né? Não sei se você quer saber a nossa estratégia para fazer a fusão, se você quer informações de quem é a pessoa que vai fundir. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. E aí, Paula? Tudo bom, João? Beleza? Joia, querido. Só para deixar registrado aqui, que está sendo gravado, que eu estava no Day One da Beer Box, hein? Estava mesmo. Cliente, Muito bom. é verdade, João. É verdade. Não, é mais para saber se é da região, como é que vai ser, como que vocês estão pensando. É um mercado novo para mim também, então só para... Tá bom. João, é uma cervejaria de Campinas, né? Os proprietários anteriores eram de Guarulhos. Não entendo por que eles montaram a estratégia de produzir aqui e vender lá. Não entendo. Mas, de qualquer forma, não deu certo. E esse investidor que colocou esse valor aí na Beer Box de 1 milhão, ele tinha essa cervejaria, ele não tinha condições de tocar ela, né? O projeto original que ele tinha parece que não vingou. E aí ele viu na gente uma possibilidade de, poxa, me ajuda a estruturar a operação lá, né? E depois vamos fazer uma aquisição, vamos trazer a cervejaria aqui para dentro. Os equipamentos são bons, é uma cervejaria que tem capacidade aí, hoje, rodando direitinho para uns 10 mil litros mês, né? Ele já tem uma marca no mercado, não é uma marca ainda muito expressiva, mas eles têm o que a gente chama de history telling, né? Eles têm uma história que eles contam nos rótulos, que é muito interessante, que tem um apelo de marketing muito bom, e são boas cervejas, eles fazem muito boas cervejas, e que é muito complementar ao portfólio atual nosso. Então, assim, a fome com a vontade de comer, isso aí eu diria, porque... E nós vamos fazer uma coisa meio, assim, sendo bastante modesto e tomando todo cuidado com a comparação. É o que a Ambev resolveu fazer agora, né, e não fazer mais operações de fusão e aquisição tipo standalone, né, como eles fizeram com a Vals, com a Colorado, né, que eles compram, elas vão operando na cultura delas, do jeito delas e tal, e a Ambev cobrando resultados. Não, agora eles têm um processo que é diferente. Se a gente pegar a Lom, por exemplo, no Sul, que já é uma cervejaria que tem um certo porte, uma envergadura, a Lom eles fizeram diferente. Eles colocaram executivos dele na Lom para estruturar a empresa, para deixar ela com a cultura corporativa que a Ambev tem, antes de dar o segundo passo, que muito provavelmente vai ser a aquisição, né? E a gente, modestamente, acabou seguindo um pouco essa linha, né? Meio sem querer, acabamos seguindo essa linha, porque nós vamos ter a oportunidade de ajudar esse sócio investidor a estruturar a operação com o know-how que nós temos, ajudá-lo a vender, usar um pouco da nossa estrutura para fazer isso. É óbvio que ele vai nos pagar por isso, né? Porque são duas empresas diferentes ainda, até o ponto que a empresa esteja madura o suficiente, com vendas recorrentes, né? Com uma marca já com alguma representatividade no mercado, para a gente poder fazer essa fusão. E ainda vão passar a ter duas marcas de cerveja, e não uma só, né? E um portfólio muito mais amplo, né? Então, essa
essa seria o primeiro experimento nosso, tudo dando certo, no que se refere à fusão e aquisição. Não sei se eu fui claro, João, se ficou alguma dúvida. Só fazendo um complemento aí, né? Só fazendo um complemento, essa curva, né, que a gente vai ter de experiência nesse primeiro trabalho, digamos assim, para nós também vai ser interessante, né? Porque ele vai ser um aprendizado que a gente deve replicar em outras operações, né? Então a gente deve pegar esse modelo, né? E claro que na segunda, na terceira, na quarta a gente já vai ser mais rápido, né? Então talvez o que a gente leve aqui um ano, em uma segunda operação, talvez a gente faça na metade do tempo, né? Pela experiência, mas já vai ser um trabalho, né, que vai acontecer, que já vai servir como uma matriz para a gente replicar depois em outras operações semelhantes. Porque, de fato, a estratégia de crescimento aqui vai para esse lado de fusão e aquisição, né, que é muito do que está acontecendo por aí, né? Sim. Então, só complementando aí. Obrigado, João, pela pergunta. Legal. Vocês têm mais alguma dúvida? Vocês querem fazer mais alguma consideração? Um de cada vez, por favor, hein, gente, para não tumultuar. De qualquer forma, Tiago, Pessoal, boa noite, pessoal. Opa, Giovanni. Ô, Paulo, parabenizá-lo aí pela iniciativa, né? Parabéns pela cervejaria também, a gente aqui é da região, a gente já te conhece. Eu Obrigado. queria tirar uma dúvida relacionado aos produtos. Sim. Basicamente, você tem hoje um tipo de cerveja, pretende ter outros. Queria tirar uma dúvida em relação aos produtos hoje, atualmente e futuro também, né? O que vocês estão pensando? Tá. Nós temos hoje um portfólio de produtos de linha em torno de 10 cervejas diferentes, né? Desde uma American Light Lager sem glúten, que é um diferencial competitivo importante nesse mercado de Pilsen, que é um mercado muito acirrado, né? Um mercado que normalmente o pessoal trabalha com preços baixos, etc. E isso nos permite trabalhar com preços relativamente melhores que a concorrência, e chamada de Motriz, que é uma cerveja bem interessante, o pessoal gosta bastante. Aí nós temos uma International Pale Lager, que já é uma lager mais elaborada, num padrão europeu, com amargor um pouquinho mais alto, mais complexa, com floral de lúpulo já aparecendo, que é a nossa 356. Aí nós entramos aí na linha das maltadas, ainda, nós entramos com a Lunática, que é uma Irish Red Ale, que ela tem um caramelo, um toffee, que é bem presente, e é surpreendentemente leve, não é uma cerveja pesada. Temos também uma Belgian Wheat Beer, que a gente faz com camomila, coentro e casca de laranja, numa produção bem artesanal, né, num modo de fazer bem artesanal, que também o pessoal gosta bastante, é refrescante, é frutada, é cítrica. Fazemos uma Weiss tradicional, uma Weiss alemã típica, assim, bem tradicional, que é a nossa ZTK. Aí temos a Zé Paulino, que é uma Session IPA, bastante cítrica, leve, assim, que pede sempre um segundo gole. E daí nós vamos para as IPAs mais lupuladas, para as stouts mais pesadas, para uma Quadrupel, que é a nossa Fuga do Diácono, que é uma cerveja bem interessante também. Então, são 10 cervejas de linha. E qual é a estratégia? A gente tem, todo mês, desenvolver um protocolo de marketing para fazer lançamentos em ponto de venda, manda kit para influencer, tenta estar, né, no radar dos beer geeks aí da região e também do consumidor em geral, e lançando sempre novos produtos, né? Com terpeno, Double NEIPA, cervejas com adjuntos tipicamente brasileiros, às vezes com uma raiz típica como cumaru, algumas coisas tipicamente para despertar o interesse do consumidor, oferecer uma experiência sensorial, digamos assim, exclusiva e manter a gente no radar, né? Então, é muito importante a estratégia de lançamentos sequenciais de cerveja,
porque isso nos mantém no radar. Cria o burburinho, ajuda o nosso PDV a criar eventos e trazer o consumidor. Então, é um ciclo virtuoso, isso que a gente acaba criando. É cansativo, porque você tem que estar pensando em receitas todo mês, né, e trazendo ingredientes, mas é um negócio que nos põe no radar e nos ajuda a ir subindo o nosso ticket médio, nosso preço médio. E a gente precisa, obviamente, praticar destruição criativa. Se entra, por exemplo, agora a gente lançou uma cerveja que chama Hemp Bear, que é uma IPA bastante potente, com terpeno canábico, né? Não tem THC, não tem nada, é tudo legal, tá, gente? Com terpeno canábico. Então ela dá um dunk, dá um herbal, aí vem o cítrico junto. Então é uma breja que assim, foi um negócio absurdo que a gente vendeu dessa cerveja. Nós fizemos um tanque de 1.000 litros, 15 dias acabou. Fizemos outro de 1.000 litros, uma semana acabou. Estamos no terceiro de 1.000 litros, não invasamos ainda e já acabou. Eu espero que os investidores ganhem algum kit, né? Certamente. Não, tem um detalhe aqui, ó. Já que está investindo, tem que conhecer. Ué. Ô, Você tem razão, Matheus. Tem um detalhe importante sobre isso, viu? Que é o seguinte, ó. A gente está conversando aqui e vai sair, tá? Nós vamos fazer um desconto vitalício para todos os investidores. Nos produtos vitalício. Todos os produtos da empresa, cervejas, né? Que são vendidas, os investidores devem ter aí uns 10% de desconto vitalício. Então a gente vai fazer esse benefício aí para todo mundo, tá? E com certeza nós vamos mandar uma degustação para vocês aí também. Sem dúvida. Giovanni, obrigado pela pergunta. Que bom que eu atendi aí o que você me pediu. Então, foi muito bom. Realmente a empresa é um sucesso e tenho certeza que essa captação será um sucesso para alavancar cada vez mais. Obrigado, Giovanni. Obrigado mesmo. E só complementando, pessoal, o que a gente precisa estar sempre atento? Esse portfólio de linha, a gente tem que ter digamos, a sensibilidade para perceber, pô, eu lancei uma cerveja como essa agora que eu comentei com vocês. É uma cerveja que sobe o nosso ticket médio e substitui muito bem qualquer outra de linha, nós tiramos essa de linha e entramos com ela. E a gente tem que ter essa renovação de portfólio, né? Porque é um mercado que demanda muito isso, né? Um mercado que demanda bastante isso aí. Exato. E existe também, falando nessa parte de ticket, né, ticket médio, existe um projeto, já é feito alguns trabalhos e experimentos aqui em relação à produção de cerveja em barril, né, de madeira. Eu acho que é interessante, né, porque esses aí também estão sendo vendidos no barril, né. O pessoal faz o seguinte aqui, eles botam a cerveja no barril e botam o barril no meio do pub. Daí o pessoal vai tomando lá e vira um leilão, né, Paulinho? O último arrematou o barril por 15 paus, não foi? Como foi 15.200 litros. A gente tem uma visão nessa linha de ter produtos nichados também, porque às vezes as pessoas falam, você vai vender 200, 300 garrafas. Ok, pode ser verdade, mas ajuda a posicionar a marca. Ajuda a colocar a marca na cabeça do consumidor como uma marca premium. Mesmo que a pessoa nem consuma, mas ela entende que a gente está nessa direção, né? Então, a gente vem aí nos últimos 3 anos, eu diria, fazendo muitos experimentos com cerveja de madeira. Nós fizemos uma Leami, que na verdade era uma Belgian Gold Strong Ale, que começou com 10%, e aí ela terminou aí com uns 12% de álcool no barril. E como foi uma fermentação espontânea, né, acabou gerando fermentação espontânea, ela acabou se transformando numa Lambic. E ficou uma cerveja incrível, incrível, incrível. E a gente vendeu a garrafa dela a R$ 85,00, há 3 anos atrás. Então, esse é um nicho muito legal de trabalhar, né? É um nicho, e é algo que a gente realmente quer explorar, porque, obviamente, nos ajuda no ticket médio, mas, fundamentalmente, nos ajuda a posicionar a marca. Muito, muito. Laura, você fez um texto aqui, eu não consegui ler, Laura, desculpe. Tem alguma questão? Não, ela parabenizou e confessou que gostou do desconto vitalício. Tá bom. Boa. João,
Fica à vontade, meu querido. Abre o microfone aí, manda bala. Opa! O produto eu já conheço, eu sei que tem demanda, que é muito legal, realmente é diferenciado, só recebi elogios. E aí eu queria saber qual a questão dos balanços, do dinheiro, né, os resultados, como é que está previsto aí, porque a gente quer dinheiro no bolso daqui a alguns anos, né? Claro. Como é que espera aí o retorno nos próximos meses aí de investimento, atingindo aí a meta de investimento, como que vai girar o dinheiro, quando que a gente espera ter o resultado? Legal. Assim, só um detalhe aqui, João, não sei se você teve a oportunidade de cadastrar na nossa plataforma e de olhar os materiais da oferta, só para tirar essa dúvida, você já conseguiu fazer esse processo ou ainda não? Eu me cadastrei, mas confesso que ainda não olhei o material. Tá. Eu posso compartilhar minha tela aqui com vocês alguns minutos só para mostrar como que você tem acesso, porque o material ele é um pouco extenso, né? Ele tem muitos detalhes e eu acho bacana você dar uma olhada com calma no material. Então, se vocês não se importarem, eu compartilho minha tela aqui rapidamente, só para mostrar como que vocês se localizam ali dentro da plataforma. Pode ser? Por mim, tudo bem. Legal. Então, quando vocês estiverem vendo minha tela aí, por gentileza, me avisem. Vocês estão vendo? Sim. Legal. Então, ó, quando você acessar o teu ambiente, né, de investimento, você vai cair aqui no teu dashboard, né? E aqui você vai ter todos os suas posições, né? Se você dá uma roladinha na página aqui para baixo, você vai ver a oferta da BIR logo aqui nas ofertas primárias. Você vem aqui em conhecer, daí você vai cair aqui na página da BIR, tá? Aqui já está mostrando o quanto que já foi reservado e tal. Aqui você consegue assistir o vídeo de apresentação, então é só você clicar aqui no vídeo de apresentação e você vai ter acesso, né, são 5 minutos aqui de vídeo, né, mas como você já conhece o processo, então tá tranquilo. Você vem aqui em documentos jurídicos e aqui você tem todas as informações da empresa e do projeto, tá? Então tem um documento específico, que é esse documento aqui, ó, é o número 1. É esse documento aqui, ó, que não está aparecendo na tela, mas ele é o Informações Essenciais da Oferta. Então, esse documento, tá? Junto com um outro documento, que é o Racional Financeiro, que é o documento número 14, você consegue ter uma ideia da proposta e principalmente do racional financeiro. Ou seja, esse racional financeiro, ele vai fazer essa demonstração para você em relação a essa parte financeira. Então, o que a empresa espera faturar, as margens que a empresa espera conquistar ao longo do processo. De cara, eu já te digo que a taxa de desconto no valuation anual foi uma taxa de desconto de 30%, tá? Então, a expectativa é que teu investimento ele valorize pelo menos 30% ao ano, então é a expectativa mínima. E por que pelo menos 30% ao ano? Porque nesse racional financeiro não foi considerado as fusões e aquisições. Então, quando acontece essas fusões e aquisições, o teu investimento ele valoriza mais rapidamente. Então, pelo racional financeiro, no mínimo 30% de rentabilidade ao ano é a expectativa desse projeto, ok? Aí, já aproveitando, né, clicando aqui em comprar, vocês conseguem vir aqui nessa tela de checkout e conseguem digitar aqui embaixo a quantidade de cotas que vocês querem investir, e aí aparece aqui já o valor, e aí é finalizar compra. Nesse momento, o Pix ainda não está liberado. A gente deve liberar o Pix para funcionamento nas próximas 2 semanas. Então, nesse momento, é só finalizar a compra, o nosso back-office vai enviar o contrato de investimento,
e com o contrato de investimento você já assina e garante a tua posição no negócio. Tá bom? Deixa eu só parar a apresentação. Então, assim, só para mostrar aí um pouquinho do caminho, mas eu acho bacana você dar uma olhada com calma nesse material, porque ali tem muita informação, né? Informação detalhada sobre o racional financeiro, a expectativa de retorno, a taxa de desconto, as oportunidades de economia que tem, tá tudo, as premissas do negócio, as premissas financeiras do negócio, então tá tudo bem detalhadinho ali. Caso você tenha qualquer dificuldade em ter acesso a esses documentos, é só você dar um toque para a gente que a gente manda direto no teu e-mail aí, no teu WhatsApp, e daí a gente te repassa essas informações e, eventualmente, senta com você aí para poder explicar os números, tá? Mas, assim, tenha na cabeça que esse projeto ele deve entregar pelo menos 30% ao ano de retorno. Então, é esse número que vai ser, que vai ter uma luta para a gente conseguir conquistar esse número aí. Então, ou seja, investindo 10 mil reais, 100 mil reais, é pensar que pelo menos 30% ao ano é o que deve valorizar, e pelo menos, porque não estamos considerando as fusões e aquisições. Então, uma vez com as fusões acontecendo, esse retorno deve ser um pouco maior aí, deve ser bem maior, na verdade. Tá? Sim. Legal. Respondido, João? Respondido, maravilha. Vou acessar a plataforma lá e aí tiro minhas dúvidas. Obrigado. Maravilha. Senhores, então, nós chegamos aqui no nosso final da reunião. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês, agradecer as perguntas, todo o envolvimento e o interesse de vocês nesse investimento. Coloco aqui a nossa equipe à disposição. Gostaria de pedir para vocês, para realmente ajudar no timing aí do negócio, o quanto antes vocês conseguirem analisar a oferta e já tomar uma decisão ali de reserva ou não também, é melhor, porque a ideia é que a gente já comece o ano, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, dentro do plano de negócio, está previsto a contratação de um mestre cervejeiro. Já temos um mestre cervejeiro em vista, né? Então, se a gente conseguir já bater o mínimo da rodada, já soltamos essa contratação. Já soltamos, a gente tem uma estratégia no litoral, né, para pegar ali janeiro, fevereiro e março. De colocar uma equipe comercial, abrir ponto de distribuição ali, que dá uma equacionada na sazonalidade do projeto. Então, batemos o mínimo ali, já vamos startar na verdade, vamos startar mesmo sem bater o mínimo, porque é importante para o projeto, mas tendo essa visão, né, da entrada dos investidores, deixa a gente mais tranquilo para evoluir o projeto aí no começo do ano que vem, né, e a gente sempre pede isso aí para os investidores, para a gente conseguir já ir, quanto mais rápido a gente conseguir se mexer nesse momento, mais rápido a gente consegue entrar no radar dos grandes e fazer o projeto decolar, né? Sim. Então, e boto aí nossa equipe 100% à disposição para tirar dúvidas, fazer outras reuniões. Quem for da região e quiser conhecer a cervejaria, é só dar um toque para a gente leva vocês lá para conhecer. Não sei se o Matheus vai para Ribeirão, Ribeirão é do lado aqui, meu. Pega mais 3 horinhas aqui de Anhanguera, cai aqui em Campinas, aí você passa lá, já toma uma cerveja, já conhece a fábrica. Claro, vai ser um prazer recebê-los. Vai ser um prazer recebê-los, gente. Obrigado aí pela confiança de vocês, pelo interesse na Beer Box. Esse é o projeto da minha vida, assim, é um negócio que eu me dedico a ele, eu não tenho plano B, nem C, nem D, eu tenho plano A ao quadrado e A ao cubo, e é a Beer Box, né? E é isso que eu quero me dedicar, é com isso que eu me identifico, né? E fico muito feliz que haja pessoas interessadas nesse projeto, que a gente tenha tido a capacidade de despertar esse interesse nas pessoas. E torço para que vocês venham nessa jornada com a gente, porque é muito bacana, muito bacana. Excelente, meus queridos. Muito obrigado pela presença de vocês. Um abraço, Obrigado. viu? Obrigado. Obrigado, boa noite.
Obrigado, obrigado. Obrigado, abraço.